no capítulo 10, nós vamos ler do 46 ao 52. Eu estou aqui só com a minha filha, a caçula, meu esposo viajando, a outra chegou do trabalho, está lá em casa. Mas nós estamos felizes de estar aqui com vocês. Acharam, irmãs? Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram, o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Fecha os teus olhos agora. Nós já louvamos ao Senhor. Entregamos para Ele a nossa adoração e o nosso louvor, o nosso reconhecimento como Deus, como Senhor, como Rei dos Reis. Nós preparamos a nossa terra para receber o alimento do Senhor. Agora é a hora que o Senhor vai lançar a semente dele. Com o coração, a nossa terra já preparada para receber essa porção. Amém? Querido Pai, soberano Deus, amado Deus, nós te damos graça, Senhor. Primeiramente, reconhecendo a tua grandeza e a tua soberania, exaltando e glorificando a ti, Deus. Abrindo os nossos corações, abrindo a nossa mente, abrindo a nossa boca e declarando, Pai, com o nosso corpo, com tudo que temos, que tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus. Pai querido, eu sei que tudo que está acontecendo aqui, Senhor, aprove a ti, Deus, por isso está acontecendo. E o demais que virá, Senhor, eu sei que é propósito de ti. Que nenhuma terra, que nenhuma planta, que nenhuma flor saia daqui, Senhor, sem exalar o verdadeiro perfume de Cristo, sem sentir o cheiro suave do Senhor neste lugar. Que nós possamos sair daqui completas, Deus, completos também, Pai. Porque nós temos aquele que é o dono da vida aqui neste lugar. E que possa ser jorrado como chuva de bênção, Deus. Tudo que o Senhor tiver para nos entregar nessa noite, nós queremos receber de Ti. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Como eu falei, essa passagem é muito conhecida, né, do cego Bartimeu. Mas há detalhes nessa palavra que chamam a atenção da gente. E às vezes a gente não presta atenção para ver quais são esses detalhes do cego Bartimeu. A Bíblia não fala apenas que ele era Bartimeu, filho de Timeu. E não relata mais nada sobre ele. A gente começando a pesquisar, eu comecei a pesquisar sobre a família de Bartimeu. Timeu, ele era considerado como um grande general. Mas, por ele enfrentar os romanos, ele saiu do comando onde ele estava e começou a viver do que ele ganhava. Mas lá onde ele estava, em Jericó, ele não estava se dando bem com o povo de lá. Então ele começou a ser criticado, começou a ser ameaçado, começou a ser perseguido. Até que mataram Timeu. E como consequência dos atos de Timeu, sabe o que eles faziam na época? Eles crucificavam os filhos. Eles lançavam uma maldição nos filhos. Para quem olhasse os filhos daqueles que se levantavam contra ele, contra o Império Romano, que eles vissem, olha, ou eles machucavam, ou eles
deixavam com defeitos, deixavam a pessoa cega, como aconteceu com Bartimeu, eles arrancaram os olhos de Bartimeu. E aquilo ficou uma identificação ali. Quem olhasse para Bartimeu ia falar, esse é filho do Timeu, aquele que se levantou contra o Império Romano. Então era como uma maldição, algo como lançasse na vida de Bartimeu e ele pagasse pelo que o pai dele fez. Essa é a história de Bartimeu. E a palavra de Deus que nós lemos aqui, ela fala que Jesus estava saindo de Jericó. Depois de ele haver feito milagres naquele lugar, ter feito curas naquele lugar, Jesus estava saindo de Jericó. E quando nós lemos a palavra de Deus, fala que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Ele não estava dentro de Jericó, no centro ali de Jericó, dentro das casas, onde ficam as casas, as lojas, o comércio de Jericó. Os cegos, eles tinham que ficar à beira do caminho, na saída da cidade. Por quê? Existem esses detalhes que eu falei para você. Se a gente observar, quando a gente enxerga um mendigo na rua, pode prestar atenção. Ele sempre leva algo com ele. Ele sempre tem algo. Ou ele tem um pano, né, que ele anda com ele nas costas, né? Ou ele tem um pedaço de cobertor, ou ele tem uma bolsa, uma trouxa, algo, mas sempre ele tem algo nas costas, né? Isso para se proteger nas noites frias, né, porque não tem lugar para ficar. E outro detalhe, eles não têm onde tomar banho. Eles não têm onde se lavar, onde se pentear, onde se barbear, onde fazer sua higiene pessoal. Então, até causa uma impressão ruim nas pessoas. Alguns até têm medo, né, de certas pessoas, de se aproximar delas, pelo estado dela. E são mal cheirosos também. É difícil aguentar a gente permanecer perto dessas pessoas. Não tem condição de eles fazer a sua higiene pessoal, porque não tem um local adequado. Então, a gente observa esse detalhe. E Bartimeu não era diferente. Bartimeu era cego. E naquela época eles tinham que mendigar para ter algum sustento. E ele tinha uma família. Ele precisava cuidar da família dele, da mãe dele. E como que ele ia fazer isso se ele tinha a sua deficiência? Sendo cego, ele não poderia trabalhar, não poderia exercer nenhuma outra profissão. Então eles tinham que ficar sentados mendigando. E outro detalhe que chama a nossa atenção também, quando estava lendo essa passagem, às vezes nós não temos a cegueira física que Bartimeu tinha, mas também estamos cegos espiritualmente. Às vezes nós não estamos isolados da sociedade, da nossa comunidade, da nossa família, dos nossos amigos, mas nós estamos isolados de alguém muito principal que pode nos dar vida e vida em abundância, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, um detalhe muito importante também aconteceu na vida de Bartimeu, e que chama muito a nossa atenção. Quando Bartimeu estava à beira do caminho, ele ouviu falar que Jesus estava saindo de Jericó. Se a gente puxar o texto da palavra de Deus para antes, a gente vai ver que Jesus já tinha libertado 2 cegos ali em Jericó, mas ele não relata o nome desses 2 cegos. Então eu creio que Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Por isso ele ficou lá e falou, não, eu sei que Jesus Nazareno vai passar aqui, e eu sei que ele tem algo para me dar, que só ele pode me dar. E o que Bartimeu fez? Ficou assentado à beira do caminho, com a capa nas suas costas, esperando só um momento de Jesus passar. Mas outro detalhe magnífico que a palavra de Deus nos revela, sabe qual é? Bartimeu era cego, ele não conseguia ver, mas ele ouvia muito bem. Ele ouvia muito bem. Às vezes, nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, e espiritualmente cegos. Mas Bartimeu não, Bartimeu era cego fisicamente, mas ele ouvia bem. E tudo que ele ouvia, ele procurava trazer para a sua vida. Embora tivesse as suas deficiências de colocar em prática muita coisa que ele gostaria de fazer, mas ele ouvia.
E ele ouvindo, ele falou, não, eu já ouvi falar desse Jesus Nazareno, então eu vou ficar no meu lugar só esperando o momento que ele sair daqui de Jericó. E quando Jesus começou a chegar na saída à beira do caminho, Bartimeu começou a gritar feito um doido lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou a clamar, gritar. E o povo que estava ouvindo Bartimeu gritar daquele jeito, mandou que ele se calasse, que ele ficasse quieto, que não perturbasse. Ele estava incomodando, ele estava perturbando aquele momento ali, né? Mas Bartimeu não queria nem saber o que ele estava fazendo. Ele estava agindo com o coração. Ele estava agindo com o coração. E a palavra de Deus no Salmo 51, versículo 17, diz assim, a parte B, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele era cego, mas ele ouvia. Ele andava, ele caminhava. E principalmente, ele tinha um coração. E nesse coração, ele se propôs a fazer algo. Eu não preciso ver esse Jesus. Eu preciso abrir os meus lábios, pedir a misericórdia dele. Porque eu sei que a hora que ele ouvir o meu clamor, ele vai sentir o meu coração quebrantado. Quantas vezes, queridas, nós entramos na casa de Deus, angustiados, tristes, abatidos, desesperados, até cegos, porque não conseguimos ver a bênção do Senhor chegar até a nossa casa. Às vezes sentados à beira do caminho, como Bartimeu, procurando ficar isolado de tudo e de todos, porque não queremos achar solução para aquele momento. Não queremos, porque temos a solução. Bartimeu queria uma solução para a vida dele, embora ele não visse por onde, de que lado, nem de que maneira Jesus ia passar. Mas ele sabia que o coração dele, só Jesus podia ver o que estava se passando ali dentro. Não precisa você ficar falando para um outro, ir lá e cá se desesperando, levando uma palavra correndo por todos os lugares do seu desespero, do seu momento. Deus está vendo o seu coração. Às vezes não precisamos nem falar nada. Às vezes, quantas vezes a gente não chega diante de Deus numa situação muito difícil que não sai palavras da nossa boca. E apenas choramos diante do Senhor. E aí acontece o que o salmista Davi diz aqui. O Senhor olha e vê o nosso coração quebrantado, contrito, e Ele fala, eu não posso desprezar este coração. Foi exatamente isso que Bartimeu fez. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando Jesus ouviu, e as demais pessoas mandando ele se calar, ficar quieto, Jesus foi e mandou que chamasse Bartimeu e trouxesse até ele. E olha o que a Bíblia fala, quando eles chegaram lá, eles falaram, levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Glória a Deus. Quantas noites nós não passamos difíceis, dias difíceis. E às vezes chegamos até nos prostrarmos. Até nos prostrarmos. E o Senhor vem, o Espírito Santo chega até nós, fala aos nossos ouvidos, levanta daí, tem bom ânimo, eu sou contigo. Mas tem algo que despertou muito para que o milagre da cura acontecesse na vida de Bartimeu. Sabe qual foi esse detalhe? Quando chegaram até Bartimeu e falaram, Bartimeu, levanta, o mestre está te chamando, vai lá ter com ele. Sabe aquela capa suja, cheirando mal, que Bartimeu levava nas suas costas? Quando ele ouviu isso, a primeira coisa que Bartimeu fez, você viu na palavra de Deus, o que ele fez? Lançou fora de si, o quê? A capa.
A primeira atitude de Bartimeu lançou fora de si a capa. E quando eu comecei a olhar esse detalhe, eu já ouvi alguns estudos onde falavam sobre a capa de Bartimeu. Mas algo que eu estava procurando essa semana e me chamou muito a atenção, onde o Espírito Santo trabalhou mais no meu coração ainda, foi que quando Bartimeu lançou essa capa dele para receber o milagre, ele teve que fazer isso, porque senão ele não ia receber o milagre dele. Sabe por que ele não ia receber? Porque aquela capa que Bartimeu vestia, suja, cheirando mal, aquele trapo velho, era como se fosse o pecado, a maldição que havia sido lançado na vida dele, através dos pais dele, da atitude do pai. E o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala? Que Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E Bartimeu entendeu muito bem isso. Bartimeu era cego, não conhecia Jesus, mas teve uma visão celestial, uma visão espiritual perfeita. Ele entendeu que para chegar até Jesus, ele tinha que lançar fora o pecado. A sua doença, a sua deficiência seria curado quando ele falasse com Jesus, mas o pecado ele teria que deixar para chegar até Jesus e alcançar o teu milagre. A Bíblia fala: venha como estás. Venha como estás. Sim, você tem que chegar até Jesus como você está, não importa a sua situação, a sua vida, a maneira que você tem tido, o que você foi no seu passado, não importa. Jesus manda você chegar até Ele como você está. Mas quando nós tomamos essa decisão de chegarmos até Jesus, o Espírito Santo já trabalhou na nossa mente. Aí o nosso passo, a atitude de ir até Jesus, o pecado já ficou lá atrás. Mas quando chegamos até Jesus, a libertação espiritual, física, em qualquer área, é derramada nas nossas vidas. E Bartimeu entendeu perfeitamente isso. E eu falei: Pai, às vezes nós somos tão perfeitos, o corpo, a saúde perfeita, Deus, e não temos uma visão celestial, uma visão espiritual que Bartimeu teve. Às vezes nós ficamos cegos para tudo que Deus está fazendo na nossa vida, irmãs. 1 ano, 2 anos, 3 anos, está ali, estou na bênção, estou na graça, estou fazendo, estou acontecendo. Mas vão se passando os dias, a gente vai ficando mais descrente, confiando menos naquele que tem poder para mudar a nossa história. E chegamos ao ponto, às vezes, de dizer: nossa, parece que Deus não está olhando mais para mim. Parece que Deus não está vendo mais a minha necessidade. Oh Deus, o Senhor se esqueceu de mim? O que está acontecendo comigo, Pai? E Bartimeu, ele não fez nada disso. Ele não chegou para Jesus e falou: olha, sobre mim foi lançada uma maldição do meu pai lá. E para que eu fosse identificado como maldito aqui nessa cidade, eles arrancaram os meus olhos, eu sou cego, eu tenho que viver isolado de todo mundo. Bartimeu tinha motivo de sobra para ser uma pessoa revoltada, uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, uma pessoa deprimida. E Bartimeu não era nada disso. Bartimeu saía cedo com a ajuda de um outro amigo cego também, mas sabiam andar perfeitamente naquele caminho. E a palavra de Deus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você e eu fomos criados com propósitos. E o caminho onde nós estamos é o que nos conduz à vida eterna. Não existe tropeço, não existe doença, não existe tristeza, não existe depressão, não existe lamento, nada que se atire na nossa frente para impedir de chegarmos até onde Jesus está.
Se porventura vier algo sobre nós, nós temos a nossa voz para clamar como Bartimeu clamou. Jesus, tem misericórdia de mim. E ele vai responder da mesma forma que fez com Bartimeu. Quando Bartimeu chegou até ele, já sem a capa, ele fez algo ainda mais interessante, né? Ele perguntou para Bartimeu, Letícia, o que queres que eu te faça? Algo óbvio, né? Algo óbvio de se ver. Era cego, Jesus sabia, Jesus conhecia. Quando Bartimeu lançou a capa, ele já estava liberto do pecado. O pecado já havia deixado a vida dele. A maldição que era lançada sobre ele já tinha ficado para trás. Portanto, irmãs, quando falarem para você, isso que você tem na sua casa, na sua família, essa doença, essa enfermidade, essa separação, essa falta de união, essa falta de comunhão no lar, isso já vem de família, de geração. Repreenda, repreenda, porque Jesus já se fez maldito por nós na cruz e levou sobre ele todas as nossas maldições. Foi o que Bartimeu fez quando lançou a capa. Ele já estava liberto da maldição que havia lançado sobre ele. E quando ele chegou até Jesus, e Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Bartimeu podia falar assim, puxa vida, o senhor não está vendo aqui, eu sou cego. Sou cego, né, Molena? Podia chegar e falar para Bartimeu, né, Bartimeu, Jesus, você não está vendo que eu não consigo enxergar, que eu não consigo ver? Sabe por que Jesus perguntou isso para Bartimeu? Porque quando nós queremos receber algo de Deus, irmãs, existe um poder muito grande aqui, aqui, na nossa boca. A minha boca é feita tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar. E quando nós optamos por sermos bênção, como a palavra de Deus manda, nós conseguimos desfrutar e comer o melhor desta terra. E Jesus fez exatamente isso. Bartimeu era cego, não era mudo. Ele era cego. Então ele tinha que declarar com os lábios dele a bênção que ele precisava. Naquele exato momento, a única coisa que Bartimeu queria ali, a cura que ele queria, era da cegueira. Ele queria ver. E às vezes nós pecamos em detalhes com o Senhor Jesus e achamos que a nossa bênção está demorando porque o Senhor não quer dar para nós. Sabe o que nós fazemos? Às vezes a gente faz uma campanha, né? E sai o pedido. Eu tenho um caderno de oração, de pedido, onde eu coloco ali para o Senhor todas as necessidades que eu preciso. Mas, quando eu vou orar, eu fixo apenas em um dos propósitos que eu coloquei ali. Apenas em um. Porque naquele momento é a necessidade que eu preciso. E Bartimeu fez isso também. Naquele momento a necessidade dele era ver, era enxergar. E às vezes nós chegamos diante de Deus, Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de salvação, eu preciso que o Senhor salve a minha família, eu preciso que o Senhor salve a minha casa, eu preciso de emprego, eu preciso de paz, eu preciso de roupa, eu preciso de comida, eu preciso de blá, 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 blá. Nossa, às vezes, se você for lembrar daí, o que você pediu primeiro? Já nem lembra mais o que pediu primeiro, né? Foram tantas coisas. Mas não pense que Deus fica triste com isso, não. De maneira alguma. Ele conhece o que nós precisamos. Mas Ele nos ensina na palavra de Deus que Ele dá primeiro para nós o que é necessidade, prioridade. E a palavra de Deus diz assim, buscai primeiro e a sua, e depois o que Ele fala, as demais coisas. Aleluia! Glória a Deus! Entendemos, né? O porquê temos que priorizar a nossa necessidade do momento. Então Bartimeu chegou e falou para ele, eu quero ver. E Jesus olhou para ele e falou, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. E outro detalhe importante que a gente percebe, quando nós começamos a ler aqui a palavra de Deus, começou a falar de
de Bartimeu, aqui no começo fala que ele estava sentado à beira do caminho. À beira do caminho. E quando, depois que Jesus operou o milagre na vida dele, olha o que ele fez. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Antes de receber o milagre e a cura, ele estava sentado à beira do caminho ali. E depois que ele recebeu a cura e a libertação do Senhor Jesus, ele seguiu Jesus pelo caminho. Vamos parar de ficar sentado à beira do caminho reclamando, irmãos. Vamos parar de ficar sentado à beira do caminho de braços cruzados, esperando que Deus mande ali na nossa mão o que nós precisamos. Nós temos que levantar, agir, nós somos perfeitas. Levante-se de pé por um instante, se coloque de pé aí. Olha aí para a sua direita, para o seu lado direito. Dá uma olhada bem boa, viu? Não, irmã, não é para a sua irmã da direita, não, para o seu corpo. Olha aí para o seu corpo, para o lado direito. Está perfeito, não está? Dá uma olhada para o seu lado esquerdo aí, ó. Dá uma mexidinha aí, está tudo bonitinho, tudo bom, né? Às vezes está um pouquinho fora das medidas, mas está bom também. Está ótimo também, está perfeito, né? A palavra de Deus diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Agora levante suas duas mãos. Mas tu não serás atingido. Aleluia! Oh, glória a Deus! Pode se assentar, irmãs. Pode cair tempestade de um lado, do outro, problemas à sua frente, problemas à sua esquerda, à sua direita, mas Deus não vai deixar você perecer, porque você vive debaixo de cobertura, debaixo de proteção. E quando Bartimeu entendeu isso, ele não quis largar mais de Jesus. Ele falou: agora eu sigo com Ele pelo caminho, eu não dependo mais de esmolas, eu não dependo mais de dinheiro para sobreviver, eu não dependo de estar aqui esmolando, pedindo, suplicando ajuda para alguém, porque aquele que eu dependia de ter visão, de ter saúde, de me colocar de pé, de restaurar, me deu vida e vida em abundância. Por isso ele decidiu seguir Jesus. Um dia nós também decidimos por este caminho, irmãos. Nós optamos por receber Jesus no nosso coração e segui-lo incondicionalmente. Se tem pedra, se tem espinho, seja o que tiver, o nosso caminho, a nossa meta é estar com o Senhor na glória. E onde Jesus passa, por onde Jesus passa, se tem dor, a dor tem que sair. Se tem tristeza, chega a alegria. Se tem discórdia, entra a paz. Se há brigas, entra a comunhão. Onde há guerras, chega a paz. E onde há morte, chega a vida. Nós não podemos ficar parados à beira do caminho. Nós temos que caminhar como Bartimeu caminhou. Amém? Se coloca de pé. Faça o que for preciso fazer para chamar a atenção do Senhor para seu favor. E mesmo que se acabe tudo na sua vida, que você não tenha nada, ainda resta algo muito importante, que pode revolucionar e transformar qualquer situação. A sua fé. A sua fé. Tem uma canção de Bartimeu que fala sobre o cego Bartimeu, que ele fala sobre isso. Ele fala: como Bartimeu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz,
Filho de Davi, socorre-me. E ele fala, sem ti eu sou tão frágil, Senhor. Sem ti eu sou tão frágil. E é o que nós temos que falar. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependente. Eu falo para Deus, Deus, que seria de mim se não fosse o Senhor na minha vida? Deus, que seria da minha casa se não tivesse o Senhor reinando lá? Deus, que seria da minha família se o Senhor não fosse o projeto principal lançado lá no meio das nossas vidas, onde projeta os nossos caminhos, as nossas decisões, as nossas alegrias? Que seria de nós se não fosse o Senhor? E ele fala, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Porque o que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, irmão, Deus pode. Deus pode. Curar uma cegueira de nascença, falando pelas medicinas ou aos nossos olhos, é algo impossível de acontecer. Mas para Deus não é impossível. Às vezes você pode falar, restaurar meu casamento é impossível, mas para Deus não é impossível. Salvar a minha casa, meus filhos, meu esposo, minha família, parece estar sendo impossível de realizar. Não. Basta que você coloque a sua fé em ação e ande com Jesus pelo caminho. Deixe Jesus conduzir a sua vida como Ele conduziu a vida de todos que o seguiam. O resultado, sabe qual é? Sabe qual é o resultado da palavra do Senhor? Eis que estareis comigo lá na consumação dos séculos. Aleluia. Feche os teus olhos. Peça para o Senhor a sua necessidade dessa noite. Aquilo que você mais precisa. Aquilo que você mais almeja receber do Senhor Jesus. Coloque em ação agora.